Segunda aula. Vamos ver a linha do tempo de como foi a história da educação dos surdos. Não é nada curta, na verdade é bem extensa, mas vamos resumir. Não vamos apenas conhecer a história dos surdos, vamos refletir sobre os diversos tristes acontecimentos ao longo do tempo. Foram bem fortes. Vamos ver? Lá na Idade Antiga, as crianças surdas eram condenadas à morte. Na China, eram lançadas ao mar para serem mortas. A deficiência dessa criança era vista como um castigo pelo pecado dos pais. Bebês surdos e também qualquer outro tipo de deficientes foram mortos por muito tempo. Na Grécia, os surdos eram vistos como incapazes. Os que conseguiam sobreviver eram escravizados ou abandonados. As pessoas ditas inteligentes viviam normalmente, mas os surdos eram excluídos, escravizados, mortos ou abandonados. Aristóteles, o filósofo famoso, ele acreditava que os surdo-mudos, como eram chamados na época, que eles não eram capazes de se comunicar, não tinham capacidade de raciocínio pela falta da audição, por isso eram excluídos da sociedade. Os filósofos eram a elite culta da época, e os surdos, como não falavam, eram desprezados por não terem pensamento. Essa é a parte onde começa a mudar a visão sobre os surdos. Girolamo Cardano, um médico famoso e também filósofo, ele teve um filho surdo e por isso ele começou a mudar a sua visão. Antes ele discriminava e menosprezava os surdos, mas quando seu filho nasceu, percebeu que era possível sim o surdo aprender e se desenvolver como os ouvintes, através da oralização, língua de sinais ou escrita. Na época, ele causou um certo estranhamento, mas ele provou que era possível sim o surdo aprender. Essa parte aqui, eu acho que ou eu não entendi ou ela vai falar do Pedro Ponce de Leão, aí ela vai vir para esse, só que ela fala que foi o primeiro professor, que é ele. Então, eu não sei se eu não entendi. Aí tu presta, assim, pode corrigir tudo, não tem problema, tá? É isso que eu quis dizer. Depois, então, na Idade Moderna, o monge Pedro Ponce de Leão, ele teve a ideia de começar a utilizar o alfabeto manual para se comunicar com os surdos. Então ele fez isso e foi uma grande mudança que influenciou, na verdade, o mundo. Ele era espanhol e foi quem iniciou essa metodologia de ensino. Ele era um monge, então. Aí que ela vai para o outro, tá? Como se fosse também em espanhol. Eu não botei isso, mas eu tô pensando... Eu penso, não falar isso, eu falo e volto para ele, ó. Ele é considerado o primeiro educador de surdos, através de tentativas de escrita, gestos, datilologia e oralização. Essa metodologia acabou se espalhando pelo mundo. Então, ele foi o primeiro professor dos surdos. Eram poucos alunos, mas ele foi quem iniciou. Então, essa parte aí que eu não tô sabendo, tá? Depois, o educador alemão Samuel Hennig defendeu fortemente a oralização. Ele era a favor somente da oralização e proibia a sinalização.
A sua metodologia era oralismo puro. Ele se preocupava em como os surdos iriam se comunicar. Por isso defendia o treino da fala. Ele teve muito poder e foi modelo para muitos educadores. Então, os próximos, mais ou menos na mesma época, ainda na modernidade, então tivemos uma pessoa muito famosa, que é carinhosamente chamada de pai dos surdos, porque ela defendeu os surdos e a língua de sinais. Ele era um padre, com uma certa idade já, trabalhava na igreja, quando encontrou duas meninas surdas e começou a entender como elas se comunicavam. Ele percebeu a importância de ensiná-las sobre a doutrina religiosa e então ele acreditou na língua e defendeu que existia uma língua de sinais, no caso a língua de sinais francesa, né? E trabalhou na difusão da língua através da criação do Instituto de Surdos e Mudos em Paris, que existe até hoje. Então, graças ao Charles Lepé, esse é o sinal, ele foi quem mudou a visão da época, pois um padre defendendo uma língua de sinais deu muito valor à língua de sinais francesa, LSF. Depois tivemos Thomas Gallaudet. Ele foi um reverendo que trabalhava ensinando crianças ouvintes, até que um dia conheceu uma criança surda com quem não conseguia se comunicar. Então ele foi à França em busca de uma metodologia de ensino, onde conheceu um professor surdo. Os dois retornaram juntos à América e fundaram a Escola para Surdos Gallaudet, seguindo a metodologia francesa de ensino. Alexander Bell, famoso por ter criado o telefone, ele era a favor da oralização e contra o uso da língua de sinais. Na sua família, sua esposa era surda e ele a ensinou a oralizar muito bem, por isso ele defendia a oralização. Ele proibia o uso da língua de sinais, defendendo que isso prejudicava, atrapalhando a oralização. Ele usava sua esposa como prova de que a oralização era a melhor metodologia e foi muito influente na época, também por ser o criador do telefone. O professor surdo Eduardo Rouet, francês, estudou no Instituto de Surdos e Mudos em Paris. Ele veio ao Brasil para ensinar a língua de sinais francesa e a sua metodologia de ensino, a convite do imperador Dom Pedro II, o imperador da época. Ele veio, ficou pouco tempo aqui, mas ajudou a fundar o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES. Depois ele acabou indo para o México. A última foto ali então é o INES. Esse é o instituto que o Rouet fundou. Ele está localizado na cidade do Rio de Janeiro. É uma escola federal que existe até os dias de hoje. Foi criada em 1857. Iniciou com o ensino da língua de sinais, depois mudou para o oralismo e assim todas as mudanças de metodologia. O INES é a principal referência em educação de surdos. Lembram quando eu expliquei sobre Thomas Gallaudet, que ele fundou a escola de surdo nos Estados Unidos? Então, ela se transformou em universidade e é conhecida mundialmente, pois é a única universidade para surdos. Ela sempre defendeu o uso da língua de sinais e não aceitou a proibição da época quando falavam que a sinalização atrapalhava a oralização. Então veio o Congresso de Milão, muito triste,
no ano de 1880. Pessoas de vários países vieram a este congresso, professores surdos e ouvintes, fonoaudiólogos e médicos. Mas foram poucos representantes surdos, a maioria era ouvinte. Foi discutido e na votação foram poucos votos a favor da língua de sinais, pois eram poucos surdos presentes e a grande maioria ouvinte ganhou votando pela oralização. Divulgou-se então mundialmente que o melhor método era a oralização e proibir a sinalização. Isso foi uma violência contra os surdos. A sociedade estava preocupada somente na comunicação. A eleição foi no dia 11 de setembro. Essa é uma parte da história muito triste. William Stoke, um linguista ouvinte, e foi o primeiro linguista a estudar as línguas de sinais, no caso a ASL, que é a língua de sinais americana. Ele defendeu que essa língua é equivalente às línguas orais, que não é linguagem, tampouco mímica. É uma língua com estrutura, com expressão, configuração de mão, igualando linguisticamente as outras línguas. Ele foi o pioneiro nesses estudos, sendo referência até hoje, considerado o pai da linguística. Então, tivemos um padre americano que viajava por vários países, pois ele era missionário. Então, ele tinha essa função de ir a países para visitar. Conhecia vários lugares e veio ao Brasil. Visitou diversos estados, Rio, São Paulo, o Norte, e fez o registro dos sinais utilizados aqui no Brasil, pois nessa época ainda não havia uma língua de sinais brasileira difundida. Antigamente se falava em linguagem. Ele fez essa coleta de sinais e criou o primeiro dicionário dos sinais brasileiros. Olhem a foto. Percebem as setas para mostrar o movimento ali do sinal? Esse foi um grande marco, pois mostrou a importância da nossa língua em diversos estados. Ele já era idoso e já faleceu. Ele já era idoso quando veio e já faleceu. Esse é o sinal dele, Eugênio Oates, um padre americano. Nesse momento, já havia se percebido que a oralização foi um fracasso, que oralizando a comunicação não acontecia e os surdos não conseguiam aprender. Começou então uma nova metodologia, uma filosofia, que foi a comunicação total, que na verdade foi uma estratégia. A oralização continuou, mas em complemento usava-se os sinais juntamente. Eram simultâneas a fala e a sinalização. Bastante confuso, mas melhor que nada. Proibir a sinalização seria muito pior, então aceitaram essa mistura. Isso foi uma estratégia da Gallaudet para manter viva a língua de sinais. Então, isso foi a comunicação total. Não funcionava muito, né? Não conseguíamos aprender tão bem, mas fez parte da evolução da história. Oralismo, depois a comunicação total, que foi essa época que se falava e sinalizava ao mesmo tempo. E aqui, no caso, era o português misturado com a Libras. Isso foi a comunicação total. Foi criada a FENEIDA. Esse foi o primeiro nome. Era a Federação Nacional de Educação e Integração dos Deficientes Auditivos. Mas só participavam fonoaudiólogos e médicos, e os surdos eram excluídos. Essa diretoria detinha poder e resolviam sozinhos. Não deixavam os surdos participar das decisões. Foi então que começou um movimento com 3 líderes surdos para a retirada dessa diretoria. Os 8 surdos, então, assumem a diretoria, e aí o nome muda para FENEIS,
e eles começam a resolver sobre leis, lutas, movimentos, começam a ter o seu lugar de fala garantido. Essas lutas continuam, na verdade, até o dia de hoje. Em 1999, com o apoio da FENEIS, intérpretes e a comunidade surda, reivindicamos a falta de leis, de escolas bilíngues, das legendas nas mídias e diversas outras barreiras que nós surdos percebíamos. Vieram representantes dos direitos humanos também para participar das discussões e isso fortaleceu esse movimento aqui no Rio Grande do Sul. Então, organizamos um documento com todas as nossas necessidades, como saúde, cultura e tantas outras. Junto com os outros representantes, nos articulamos e organizamos, em 1999, uma passeata. Esse foi um marco na história. O assunto foi a educação que nós queremos. O documento foi entregue ao governador do estado e depois enviado ao MEC. O MEC, ao ler nosso documento, ficou surpreso com as nossas reivindicações e nossa resistência. Foi então que começaram as mudanças, com a criação da lei e tantas outras vitórias. Essa passeata foi um grande impacto. Foram mais ou menos 1.300 pessoas. Imaginem, numa época que não havia internet, chamar todas essas pessoas. Foi marcante e foi aqui em Porto Alegre. Em 2005, a disciplina de Libras entra para o currículo dos cursos de graduação, sendo obrigatória para os cursos de fonoaudiologia, licenciaturas e pedagogia, como História e Geografia. Então, ela se torna uma disciplina obrigatória por força da lei e também pela importância da inclusão. Então, a passeata influenciou a criação da lei e assim foi se cumprindo. A disciplina é obrigatória até hoje. Em 2006, cria-se um novo curso, que é o Letras Libras, ofertado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela foi a primeira. Já existia, por exemplo, Letras Português, Letras Literaturas, mas foi o primeiro curso do Letras Libras. Depois criam-se os polos para a disseminação do curso ofertado pelo MEC, que existe, na verdade, até hoje. Em 2011, foi um momento em que escolas bilíngues começaram a ser fechadas e o INES também estava com problemas. Então, representantes surdos de diversos lugares começaram um grande movimento contrário ao fechamento dessas escolas. Nessa época, já havia Facebook. Então, começou a divulgação das informações e combinamos de irmos a Brasília, pois lá é a capital. Em torno de 4.000 pessoas ou mais foram até essa manifestação. O representante da FENEIS, junto com outros representantes, conseguiram conversar com o Ministério da Educação e então foi definido que não seriam mais fechadas as escolas de surdos. Não era aceitável fechar essas escolas por falta de verba ou problemas políticos. Foi muito importante os surdos se posicionarem nesse movimento. Mudou a consciência sobre documentos, estrutura, educação e outras mudanças que ocorreram. Essa manifestação foi um grande marco na história dos surdos. Depois de 2011, ocorreram outros fatos, mas é impossível eu contar a história completa. Esses foram os fatos resumidos mais importantes da história da educação dos surdos.